Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Chegamos, queridos, ao nosso último dia da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Que bênção termos chego até aqui, podendo buscar mais da presença de Deus, meditar na palavra de Deus. E hoje eu tenho, então, mais uma reflexão para nós, dentro da nossa campanha. E nós vamos falar hoje sobre missão. A palavra que eu gostaria de ler com vocês está lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 35 ao 40. Mateus 25, do 35 ao 40, que diz assim: Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Queridos, Jesus, na sua caminhada aqui nessa terra, ele escolhe para caminhar com ele 12 discípulos. 12 homens que dedicam a sua vida a aprender com o Mestre, observando ali a maneira como ele ministrava as multidões, observando ali a maneira como o Mestre acolhia, como o Mestre cuidava, como o Mestre caminhava com aquelas pessoas que estavam ali sempre à volta deles. E isso é feito por um motivo. Jesus escolhe esses homens por um motivo. Porque quando Jesus ele é ascendido ao céu, aqueles 12 homens eles ficam encarregados da missão de Cristo. A missão de contar as boas novas do Senhor ao mundo. Aquilo que eles tinham aprendido com o Mestre agora fica para eles passarem adiante, para eles ensinarem que o céu aguarda os adoradores de Jesus, que creem em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, e que seguir a Jesus significa amar a Deus e também as pessoas do mesmo modo como Jesus fez. Ele amou os leprosos, Ele amou aqueles que estavam às margens da sociedade, Ele amou os cegos, os coxos, as mulheres, os servos, os escravos, as crianças. Ele olhou não apenas também para essas pessoas, como também ele olhou para aqueles que eram muito abastados, ricos, e que aquilo que era complicado neles era a sua autossuficiência. Mas ele olhou também para os pródigos, para os problemáticos, para os curvados. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum, queridos? Todos eles têm em comum é que eles não tinham capacidade nenhuma para se salvar. Jesus ele veio para salvar e buscar o perdido, os aflitos, os que estão longe dos seus caminhos. Irmãos, a ordem no reino de Deus é diferente daquilo que nós conhecemos normalmente. Não é a mesma ordem da nossa sociedade, porque o reino de Deus ele vira e transforma tudo aquilo que a gente achava que era certo, porque aquilo que era antes primeiro lugar, agora passa a ser último. Nós aprendemos então a amar quando nós somos odiados. Nós aprendemos a orar por aqueles que nos perseguem. Aprendemos a liderar servindo, dar quando isso nos custa, dar quando é necessário auxiliar e crer na provisão de Deus. Não importa quão gritante, quão intensa seja a situação que nós estamos passando. E entender que no fim, morrer para nós mesmos é melhor do que viver para nós mesmos. Jesus ele muda tudo. Ele compartilha o seu amor, ele compartilha a sua vida, o seu propósito com todas as pessoas, incluindo os mais pequeninos e principalmente esses. E essa se tornou a única missão daqueles discípulos, aqueles homens.
E passados mais de 2000 anos, irmãos, desde ali do fim do ministério de Jesus, da vida dos apóstolos, a missão permanece, a missão que ele nos deixa permanece. Nós ainda devemos resgatar o aflito, conduzir as pessoas ao reino de Deus, assim como ele fez por nós. Nós devemos permanecer firmes na nossa fé, queridos. Ser fiel à palavra, ser fiel à obra. Devemos amar aqueles que ele ama, servir aqueles a quem ele serve e persistir em fazer o bem, assim como Jesus fez. Persistir em fazer o bem até mesmo diante das dificuldades. E tudo isso porque ele nos amou primeiro. E sabe o que é mais curioso? É que até que ele volte, a missão ainda permanece. Permanece a mesma. Que Deus te abençoe, que você possa continuar firme nessa missão, que você possa cuidar daqueles que necessitam ser cuidados, levar o amor de Jesus, as boas novas de Cristo, para aqueles que precisam. Que Deus te abençoe, querido. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.